Bem-vindos ao Asian Talks, um podcast do Instituto do Oriente. O meu nome é Nuno Canas Mendes e sou presidente do Instituto do Oriente. Connosco temos hoje o professor Tiago Ferreira Lopes, que é um investigador do Instituto do Oriente há muitos anos e é alguém que tem levado o bom nome do Instituto do Oriente a muitos palcos e muitos encontros de natureza académica. É igualmente professor da Universidade Portucalense e já há bastantes anos que se dedica ao estudo da região do Cáucaso. É por esse motivo que estamos a conversar com ele, para o ouvirmos a falar sobre o seu percurso de investigação, para percebermos melhor o interesse que ele desenvolveu pela região, essa região tão complexa que é a região do Cáucaso, e ainda para satisfazermos algumas outras curiosidades que a seu tempo saberão. Obrigado, Tiago, pela disponibilidade e, sem mais delongas, vou-lhe fazer uma primeira pergunta muito básica, que é saber como é que começou a sua investigação sobre o Cáucaso, o que é que o motivou a estudar a região do Cáucaso. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite, antes de mais. Eu cheguei ao Cáucaso enquanto objeto de investigação, por acidente. Ou seja, eu sempre tive interesse, desde que comecei, na altura, era um jovem doutorando, eu queria estudar as questões de identidade e o modo como a construção da identidade nacional e a questão étnica estão ligados a movimentos irredentistas ou à construção de projetos nacionais. Portanto, esse era o objetivo. E na altura contactei o professor Marcos Farias Ferreira com um projeto de tese, e foi ele que me desafiou a focar-me apenas na região do Cáucaso, porque entendia, o professor Marcos, e entendeu muito bem, era uma região menos estudada. Nós, de facto, houve um momento nos anos 90, por causa das guerras russo-tchetchenas, em que a Chechênia, em particular, ganhou muito interesse para a comunidade académica. Curiosamente, em Portugal, com muito pouca relevância, há muito pouca coisa publicada em português, e isso foi uma coisa desde o início que eu reparei, e alguma da minha publicação é em português e não só anglófona, porque eu acho que faz falta alguma publicação sobre o Cáucaso em língua portuguesa. E, portanto, o Cáucaso chegou assim um bocadinho por acidente. Desde que comecei a estudar com tudo, eu percebi de facto que o Cáucaso Norte e o Cáucaso Sul são dois mundos diferentes, mas são mundos muito ricos para a investigação, e, portanto, há muita coisa por explorar. No caso do Cáucaso Norte, eu, inclusive, na altura da tese, não consegui abordar todo, porque, apesar de ser uma pequena extensão territorial, é muito rica em fontes históricas não estudadas, em assuntos não abordados e em povos até que nós não conhecemos. Nós, quanto mais estudamos o Cáucaso, mais percebemos que nós não o percebemos, porque nós olhamos originalmente, vemos um mapa que tem atualmente 6, 7 repúblicas autónomas, mas depois dentro desse mapa, sei lá, o Daguestão tem, do ponto de vista formal, 38 grupos étnicos, mas informalmente há quem conte quase 200, porque é quase cada aldeia um grupo étnico, por causa da geografia acidentada. Portanto, são grupos que não falam entre si, muitas vezes que não conhecem os vizinhos, e isso torna a investigação no Cáucaso muito interessante. E depois o Cáucaso Sul ganhou um interesse particular, porque quando eu comecei a estudar este tema, foi no momento em que o Kremlin, por ordem de Vladimir Putin, invadiu a Geórgia. Portanto, houve aqui uma série de acidentes de percurso que como que me puxaram para estudar e tentar perceber melhor que região é esta, porque é que esta região, que é de facto a porta entre a Europa e a Ásia, é tão importante, e que países, no caso do Cáucaso Sul, são estes, porque estamos a falar de países, a Arménia, a Geórgia e o Azerbaijão, que nós não conhecemos de quase nada. Não são grandes potências do futebol, não são economicamente muito significativas. O Azerbaijão, apesar do contrato do século, não é muito significativo. No caso, sei lá, a Arménia e o Azerbaijão aparecem uma vez por ano, por altura da Eurovisão, e desaparecem. Aparecem em maio, vão a palco, recebem pontos e desaparecem, e não nos aparecem de novo, a não ser quando, como o ano passado, estão em conflito por causa do Nagorno-Karabakh. E aí, de facto, estão nas notícias. A Geórgia é diferente. A Geórgia, até 2008, também não era propriamente regular nas notícias. Nós não sabíamos o que era
a Geórgia nós, comunidade científica portuguesa e até arrisco dizer ibérica. Portanto, foi por isso que eu ganhei interesse por esta região, e depois é uma região muito estimulante, porque, apesar de ser uma região muito trabalhosa, e quem, eventualmente, para estudantes de doutoramento e mestrado que venham a trabalhar com o Instituto do Oriente e que queiram estudar o Cáucaso, uma primeira nota que eu deixo é que é uma região que exige muita paciência ao início, porque não é uma região fácil de compreendermos. Pois imagino que não. Mas imagino também que tenha despertado o interesse e aguçado o apetite de ir lá. Não é? Como é que foi o primeiro contacto com o terreno? A minha primeira tentativa de ir ao Cáucaso correu mal porque eu não consegui visto. E, portanto, a primeira vez que tentei, não deu. Eu ainda não fui ao Cáucaso Norte, ainda não consegui acesso, portanto, entrada. Tenho falado com muitos ativistas e com até exilados. Fui a Nova Iorque em 2011 falar com comunidades exiladas do Cáucaso, porque não tinha de facto esse acesso, e esse é um problema de estudar o Cáucaso Norte, é o acesso. Não tanto linguístico, porque eu falo um bocadinho de russo, o suficiente para me mexer, mas acima de tudo a dificuldade de acesso por causa do visto. O Cáucaso estava até 2013 sobre uma lei especial de segurança por causa das questões ligadas ao extremismo islâmico e ao radicalismo islâmico, e portanto a Rússia dificultava o acesso, especialmente da comunidade académica e dos jornalistas, ao Cáucaso Norte como um todo, e portanto eu isso não consegui. O Cáucaso Sul obviamente é mais fácil de entrar, até por via de acesso pela Turquia, e portanto aí é um bocadinho mais interessante. E é muito interessante que a primeira vez que nós pisamos esta região, que é uma região que nós estudamos, há um bocadinho aquele efeito de eu li sobre isto, eu conheço isto, mas nunca estive aqui. E esse contacto é muito interessante. Agora, o acesso às fontes de informação, a minha investigação baseia-se muito nos arquivos. Os arquivos georgianos abriram no início do século XXI, estiveram abertos durante uns meses. Na altura, o Walter Richmond, que agora está reformado, que era professor na Universidade dos Estados Unidos, esteve lá e fez uma série de cópias de documentos que ele não analisou verdadeiramente, e foi isso que ele me disse. Ele só queria copiar tudo porque não sabia quando é que voltavam a abrir o arquivo, e ele depois espalhou estes documentos por vários investigadores, e eu tive sorte de fazer parte desses investigadores que receberam documentação, e posso dizer que em 2022 ainda tenho algumas pastas de documentos que eu ainda não abri, porque de facto ele passou muita informação na altura. Mas, Tiago, focou-se, esse foi o centro do seu interesse de pesquisa para fazer o doutoramento num dos povos do Cáucaso, nos Circasses, na Circácia. Porquê que fizeste a escolha? E fale-nos sobre este povo tão pouco conhecido. Ele teve algum destaque, não pelas melhores razões, no século XIX, mas tem sido, de facto, um povo muito esquecido e sobre o qual se fala muito pouco. E por isso seria interessante ouvi-lo falar sobre esta realidade que tão poucos conhecem. Os Circassos são um povo interessante por muitas razões. A primeira delas, e infelizmente pelas piores razões, é que neste momento permite-nos fazer um paralelo com o que está a acontecer na Europa de Leste, porque os Circassos de facto também foram alvos de uma campanha militar violentíssima contra o seu Estado, mas na altura os objetivos declarados eram outros. Na altura em que começou a guerra, o Estado russo foi muito claro. Houve um manifesto, se não estou em erro, de Alexandre, do czar Alexandre, que dizia isto: os Circassos podiam ou ser deportados ou corriam o risco de ser mortos. Isto a partir de 1862. E, portanto, que era um genocídio de deportação ou morte. E isso despertou-me a atenção de perceber que houve um povo, a certa altura da sua história, que foi de facto deslocalizado. E, portanto, esse foi o primeiro ponto de contato. E depois o que é que eu percebi? Que ainda há muitas bolsas de Circassos um pouco por este mundo fora. E essas bolsas de Circassos, e há um paper de um investigador norueguês, Lars Funch, muito interessante, chamado iCircasia, em que ele dizia que o surgimento da internet e das comunidades virtuais permitiu a uma série de Circassos redescobrirem a sua identidade e descobrirem, acima de tudo, que há outros como eles por todo o mundo.
E isso a mim despertou-me a atenção, porque esta é uma comunidade que estava num processo de apagamento da história, estavam a desaparecer enquanto povo, porque estavam a ser assimilados pelos países para os quais foram, para a Turquia, para a Líbia, para a Síria, para os Estados Unidos, para a Sérvia. Há uma comunidade de circaços, curiosamente, na Austrália, também significativa, muito importantes na Jordânia. Aliás, uma grande parte da guarda de honra da família real jordana é de origem circasse e ainda usam a roupa e a indumentária circasse quando fazem proteção à família real jordana. E, portanto, a mim isto trouxe interessante. E depois, a configuração do Estado de circasse é muito peculiar, porque a Circássia nunca existiu como um Estado, como nós entendemos hoje em dia na lógica de Westfália, era mais uma confederação. Se quisermos comparar, era uma espécie de uma mini União Europeia, no caso uma União Circasse, de vários povos, com diferentes modelos de governação local. A Circássia Ocidental era de matriz mais republicana, portanto estamos a falar com eleições regulares, não de voto, mas de braço no ar, mas com eleições e com um corpus eleitoral mais mainstream, se assim quisermos, enquanto, por exemplo, a Circássia Oriental tem uma matriz de monárquica, portanto, tem uma série de príncipes, os beis, que são eles que são o garante da lei. E depois os circassos construíram uma espécie de um organismo que coordena os seus esforços. E o que fez esse organismo aparecer foi, obviamente, a ameaça russa. O surgimento dos russos e a contínua pressão dos russos levou a que os circassos fizessem duas coisas, que eu acho muito interessantes. Construíram organizações para se manterem em diálogo uns com os outros, sem abdicar da liberdade, e isso, aliás, é patente nisso, e depois construíram, porque a Europa assim o exigia, constituíram um parlamento, e isto para validar-se como Estado, e porque os circassos mantiveram correspondência muito intensa com Londres. Londres, aliás, tinha uma comissão de interesses russo-circassos, onde olharam para o assunto de circasso com muito interesse durante toda a década dos anos 50, do século XIX, até 64. Foram, de resto, até prometidos, aos circassos prometidas várias ajudas na sua luta independentista, que depois, obviamente, não se materializaram, e os circassos acabaram por ser expulsos da Rússia. Mas houve, de facto, aqui uma grande intensidade, um conflito de intensidade, e com este ponto, que era um povo pequeno, e isso eu acho que é deliciosa a comparação com o que está a acontecer agora. Um povo que era menos preparado militarmente, com menos população, conseguiu travar a invasão russa durante, no caso da Guerra Russo-Circasso, durou 98 anos. Foi uma guerra por crime, mas durou 98 anos. E há depois uma série de episódios durante todo o conflito que mostram, de facto, resistência, mas mostram também inteligência no modo como a resistência foi feita. Envenenamento de comida dada aos soldados russos, envenenamento de poços de água, toda uma série de artifícios muito interessantes, e por isso é que eu desenvolvi este gosto. E depois, obviamente, a comunidade circácia também me facilitou porque me tiveram a generosidade de partilhar as histórias deles comigo, de me dar também acesso a alguma da documentação que eles tinham, e acima de tudo porque eles têm interesse que eu consiga fazer como que a recolagem da história que eles querem conhecer. Sim. Há, portanto, um interesse mútuo. Todos os trabalhos académicos conferem, em certa medida, um outro tipo de legitimidade à luta política, não é? Porque, havendo uma história tão fragmentada e com tantas pontas soltas, o contributo dos investigadores é essencial para, enfim, para fixar e para, em certa medida, ultrapassar essa memória que está fragmentada e que precisa de se consolidar. Tiago, em certa, enfim, da sua experiência, não é, que começa exatamente com essa investigação que fez para o doutoramento, e depois de investigação que tem feito posteriormente, e enfim, das deambulações que entretanto foi fazendo também pelo mundo, esteve na Turquia, esteve no Paquistão,
enfim, é verdadeiramente um homem do mundo, mas sem nunca se afastar desta região que é o seu foco de interesses. O que é que, para si, o impressionou mais? O que é que aprendeu mais com o contacto com esta região e com o estudo desta região e dos seus povos? Mais do que a resiliência, porque a resiliência parece-me ser uma característica destes povos, tal como dos povos balcânicos, é o valor da memória e o facto de, e isso é muito interessante, por exemplo, os circassos, mas não só os circassos, os Lesguins do Daguestão também fazem isto, eles constituem-se, ou seja, eles consideram-se como seres completos, como seres humanos completos, e como verdadeiramente circassos, se conseguirem de memória nomear até 3 gerações passadas, ou seja, se eles conhecerem os seus pais, os avós, os bisavós, a nível de quem, como é que se chamam, as ligações familiares, onde é que vieram, estamos a falar de povos de características semi-nomádicas, esta resistência é importante. E além disso, os chicanos olham para a história como um contínuo, mas também olham muito para, guardam muito na memória as coisas passadas. E nós vimos isso em atos simbólicos como naquilo que hoje é, onde é a República de Cabardino-Balcária, que fez parte do antigo Estado da Circácia. Se não me engano, em 2014 ou em 2015, puseram uma estátua do vice-governador Vorontsov. Vorontsov foi um dos vice-governadores do Cáucaso que foi responsável pela política de deportação dos chicasses. E quando a estátua apareceu, em 2014 ou 2015, 2 dias depois da estátua ter aparecido, numa manhã, ela acordou sem nariz. Vorontsov acordou, a sua estátua estava desfigurada. E depois veio-se a descobrir onde é que o nariz estava. E é engraçado que o rapaz que tirou o nariz diz que fez aquele acto para se vingar da deportação dos seus familiares na década de 50 do século XIX. Ou seja, houve uma espécie de um fechar de ciclo, e este manter da memória é muito interessante. Além disso, os circados fazem outra coisa, e os chechenos, se não me engano, também fazem, que eu acho muito interessante com relação a isso. Eles foram todos deportados, obviamente, e vivem quase todos fora do Cáucaso. A maioria dos circados, cerca de 85% dos circados, não vivem ainda hoje no Cáucaso, mas eles casam sempre em solo caucasiano. E como é que eles fazem isto? Normalmente, antes dos casamentos, algum elemento da família vai ao Cáucaso e leva sacos de areia nos quais os nubentes depois casarão, em cima daquela terra, que é a terra vinda do Cáucaso, para simbolicamente configurar como nós casámos de facto no Cáucaso. Portanto, casámos em solo caucasiano. E este cuidado, estes detalhes, são muito interessantes. Além disso, e eu acho que esta é uma característica que de facto é muito singular só dos circassos, eles conjugam duas coisas muito interessantes, que é, eles são, por norma, tanto eles como elas, portanto, aqui falamos de homens e mulheres, têm uma capacidade bélica e vulgar, portanto, eles adaptam, e é comum ver circassos, como eu dizia há pouco, na Guarda Real Jordana, alguns também já fizeram parte da Guarda Real da Arábia Saudita, estiveram ligados a alguns também a tropas paramilitares na queda do Gaddafi, portanto, eles estão, mas também estão muito ligados ao setor cultural. Há imensos circassos de Nova Iorque, por exemplo, a trabalhar nos estúdios da Pixar, nos estúdios da Disney. Há várias companhias de dança circasso muito interessantes. Portanto, eles têm estas duas dimensões, que é a dimensão da cultura e da beleza, e apreciam muito a parte estética, e do outro lado, esta paixão fogosa, mas que é uma paixão, a paixão bélica é uma paixão que é meramente defensiva. E os circassos, aliás, têm um dizer que só se deve desembainhar a espada se for para a embainhar mergulhada em sangue. Ou seja, a ideia de só desembainhar a espada para mostrar a arma e não combater a sério não faz sentido. Se é para mostrar a arma, é como último recurso. Se é para atacar, é porque não há mais nenhuma forma, e aí é para matar porque é para defender. Tiago, há uma pergunta que quase que se impõe nas circunstâncias atuais. Enfim, falou ao longo desta nossa conversa muito nas perseguições que os russos, que o Império Russo, não os russos, o Império Russo, portanto, o poder político, moveu, neste caso, aos povos do Cáucaso, e à capacidade que eles demonstraram de resistir a essa agressão.
Portanto, a pergunta é óbvia, não é? É como é que o entendimento, o estudo, a análise que fez sobre o Cáucaso nos pode, o ajudou a si em particular, e nos pode ajudar a perceber aquilo que está a acontecer neste momento na Ucrânia. A Ucrânia é mais um destes casos engraçados. A Ucrânia e o Cáucaso estão muito ligados na sua história. Por exemplo, os cossacos, que são agora importantes no Cáucaso, os cossacos são originários da Ucrânia, são a configuração do grupo militar, que depois se torna em grupo étnico mais tardiamente, já no final do século XVIII, início do século XIX, e aí já eles estão no Cáucaso Norte como forças aliadas ao Império Russo. Portanto, logo aí já há uma ponto de contacto. Neste momento atual, a ligação é o poder político russo é um poder imperialista, e os imperialistas, por norma, são otimistas por natureza quanto aos seus esforços, ou seja, acham que tudo o que vão fazer, neste caso a expansão, vai correr bem e tudo mais. Mas também são avessos a ter resistência. Os poderes imperiais costumam olhar para povos mais pequenos como a resistência desnecessária. Portanto, qualquer movimento de oposição, seja lá apenas política ou simbólica, a poderes imperiais, no caso da oposição ser à Rússia, esbarra depois naquilo que é em conflito, porque a Rússia gosta de remover, vamos pôr assim, a resistência por via conflitual. No caso da Ucrânia, como é que eu acho que o Cáucaso nos ajuda a perceber um bocadinho o que está a acontecer? Para já é importante não esquecer que, neste momento, na Ucrânia, pelos vistos ainda estão na região sul, há pelo menos 3 mil chechenos que estão, curiosamente, a mando da Rússia, a combater ao lado das tropas russas. Portanto, estes chechenos, que obviamente muitos deles estão referenciados por vários crimes de desrespeito a direitos humanos em outros cenários de guerra, estão Porquê é que eles estão a fazer isto? Como é que eles estão lá? E como é que, de repente, os chechenos, que ainda nos anos 90 combatiam contra a Rússia, estão do lado da Rússia? O que é que aconteceu para esta inversão? Portanto, isso é logo importante. Para a Ucrânia, o que é importante? Ponto 1, perceber que a Rússia lida muito mal com resistência. E a Rússia, normalmente, tende a ignorar uma coisa. Apesar da Rússia ter maior capacidade militar, porque tem mais homens, o grande trunfo da Rússia são os números, tem um exército muito numeroso, não é tanta tecnologia, é muito os números. A Rússia esquece sempre que a população local conhece melhor a geografia local. E, portanto, a Rússia tende a perder, e já na Chechênia isso também aconteceu, no que toca à guerrilha urbana. E nós estamos a ver que na Ucrânia isso está a acontecer. O facto do exército ter ensinado a população local a fazer os coquetéis Molotov, o facto de, em várias cidades, haver actos de sabotagem da população para com as tropas russas, é muito parecido com o que aconteceu nas guerras no Cáucaso durante todo o século XIX. A guerrilha urbana é sempre algo com que a Rússia não conta. Porque a Rússia conta com mecanismos de combate tradicionais. Enviar, neste momento, tanques, chegar à capital, tomar a capital. Esquece, e assumindo que o poderio e a dimensão das armas irá levar a que a população abdique de combater e resistir. Mas, normalmente, a população combate e resiste porque isto são, acima de tudo, são guerras também de memória e guerras de identidade. Não está em causa aqui controlar um rio, porque o rio, nós dividimos o seu controle. Nós temos com a Espanha o Tratado de Albufeira que nos permite dividir o controle dos rios. Mas quando estamos a falar de guerras, no qual está em causa coisas como a língua ou a cultura, aqui não há negociação possível. Tornam-se guerras de nós contra eles. E isso o Cáucaso ajuda-nos a perceber o modo como a Rússia lê estes povos como povos cuja sua cultura e cuja a sua identidade é menos relevante do que a cultura russa, que é superior e que, portanto, está a civilizacionar esses povos. É muito sempre esta a perspectiva da Rússia. E eu acho que aí perceber o Cáucaso ajuda-nos a perceber um bocadinho da Ucrânia. Obviamente que a Ucrânia depois tem aqui outras questões particulares suas, mas é muito isso. É também importante chamar a atenção de outra coisa. O modo como a Rússia olha para a Crimeia é um modo de uma releitura histórica. A Crimeia, de facto, passou para as mãos da Rússia no momento em que o Cáucaso também passou, portanto, durante as guerras russo-otomanas e russo-persas, e à medida que os otomanos e os persas iam perdendo os combates, especialmente contra a Catarina a Grande, os vários tratados foram transferindo território para a Rússia, e formalmente falando, é verdade que a Rússia só transfere a Ucrânia para a Crimeia, a Crimeia para a Ucrânia
já na década de 60 do século XX, para compensar a crise do Holodomor, a grande fome do Holodomor. E, portanto, entendem os russos, aliás, a fazer justiça, entende o Kremlin e a ala eurasianista do Kremlin que, no momento em que a União Soviética se dissolveu, esta transferência ficou como tacitamente dissolvida também, porque esta transferência foi apenas simbólica e nunca foi confirmada por documentos. Portanto, isto foi um ato de generosidade do partido. É assim que entende, é assim que fazem a leitura disto. E, portanto, a tomada de 2014 da Crimeia para a Rússia é uma espécie de um ajuste de contas. De isto, nós não confirmamos isto e, portanto, isto é nosso, obrigado, e continuamos a ser vizinhos. E quando eles olham, e quando de repente há uma ameaça, a suposta a percepção de ameaça à língua russa e tudo mais, e a Rússia reconhece estas repúblicas, esta política de reconhecer que a sua cultura está a ser atacada e esta mentalidade de cerco é muito o modo como a Rússia sempre interagiu com o Cáucaso. A identidade é fundamental, e eu acho que isso falta um bocadinho na análise de vários colegas que não, que obviamente conhecem pior esta região, é tendem a achar que tudo isto é só geoeconomia, geopolítica pura, é só NATO e é só União Europeia, e não é. A questão da identidade é talvez mais relevante do que todas as outras. Estamos a jogar aqui dois projetos identitários. O projeto da identidade ucraniana, se quisermos, ucraniocêntrica, e com a Ucrânia Ocidental, com a província da Galiza, que foi assimilada mais tarde, portanto, e que é de facto uma Ucrânia que quer participar na Europa, que sempre teve uma matriz ocidentalista, com uma Ucrânia oriental, que tem uma matriz russófona também, uma matriz mais conservadora, e que tem medo de perder a sua língua e a sua cultura e a sua identidade esbatida por este projeto ucraniano. E, portanto, este conflito na Ucrânia é, primeiramente, não geopolítico e não geoeconomia, mas é um conflito de identidades. Tiago, eu acho que não podíamos fechar melhor esta nossa conversa. Esse ponto é um ponto fundamental sobre o qual toda a gente tem de refletir, porque de outra maneira não se consegue entender a complexidade de nenhum fenómeno. É evidente que a história nunca é preto e branco e, portanto, não há bons nem maus, não há certos nem errados, e de facto consegue-se perceber que a Ucrânia tem essa característica de haver essa divisão, não há exatamente um tom único na forma como o problema é entendido. Muito obrigado por estas palavras, por nos dar a conhecer melhor a região do Cáucaso, também para nos podermos situar melhor e eventualmente despertar o interesse de futuros investigadores numa região que é tão promissora quanto a interesse, não é? Não obstante a sua ser imprescrutável quase, é de facto uma área de estudos apaixonante. Muito obrigado pelo seu testemunho e pela disponibilidade e até breve. Até breve. Obrigado.